Olá pessoal, nós do PET Engenharia de Alimentos trouxemos a resolução do exercício 5 da lista de regime transiente. Primeiramente vou começar com a leitura do enunciado e depois partir para a resolução. Bom, exercício 5. No preparo de uma festa, a anfitriã deseja resfriar bebidas enlatadas. Aqui já temos algumas propriedades dessa bebida. De 18 graus Celsius, que é a nossa temperatura inicial, até menos 1,5, aqui não é 15, é 1,5 graus Celsius. O centro da lata, essa temperatura no centro da lata. A temperatura do congelador é de menos 18 graus Celsius e o coeficiente convectivo é igual a 28,4 watts por metro quadrado Kelvin. As latas possuem diâmetro de 6 centímetros. Determine o tempo aproximado de resfriamento. Aqui eu fiz um esqueminha do nosso problema. Então, a gente tem uma lata cujo diâmetro é de 6 centímetros e temos um raio de 0,03 metros, onde sobre essa lata passa uma corrente de ar de menos 18 graus Celsius. Aqui temos algumas propriedades do líquido da lata e aqui a propriedade do congelador. O nosso raio, como já disse antes, é de 0,03 metros. O nosso comprimento corrigido é dado pelo raio dividido por 2. Então, nosso comprimento corrigido é de 0,015 metros. Nossas hipóteses são: 1. Condição unidimensional, no sentido radial do raio do nosso cilindro. Lembrando que a gente está usando agora coordenadas cilíndricas, por se tratar de uma lata. Temos a hipótese 2, radiação desprezível. 3, propriedades constantes. E 4, regime transiente, ou seja, nossa temperatura varia em função de uma posição, que no nosso caso é raio, em relação ao tempo. Como no exercício 2, é crucial que a gente calcule o número de Biot para saber qual método de resolução a gente vai poder utilizar. E a fórmula de Biot é dada pelo comprimento corrigido vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção dividido pela condutividade térmica. Substituindo todos esses valores que o enunciado nos deu, a gente consegue calcular um Biot de 0,74. Esse valor é menor que 0,1, então a gente tem que necessariamente utilizar os modelos gráficos de carta tempo-temperatura. No exercício é pedido para que a gente calcule o tempo necessário para que no centro da lata a temperatura seja de menos 1,5 graus Celsius. Então, como já disse no exercício 2, quando a gente utiliza as cartas de tempo e temperatura, a gente tem alguns números dimensionais, e esses números são a posição relativa, que a gente consegue calcular, que é o N igual a 0. Conseguimos calcular a nossa resistência relativa também, que é dada por essa expressão. A gente também possui todos os valores. A gente consegue encontrar um M de 0,68. A gente consegue também calcular a nossa temperatura adimensional. A gente já tem a temperatura inicial do produto. Temos a temperatura que a gente deseja alcançar. E também a temperatura da corrente. Então, a gente acha um Y de 0,46. E na figura F.8, a gente consegue encontrar o nosso número de Fourier, que é o nosso X. Pela figura F.8, que eu esqueci de mencionar no exercício 2, mas que essas figuras podem ser encontradas no livro Fundamentos de Transferência de Momento de Calor e de Massa, do James Welch, que também se encontra na minha biblioteca. Bom, a partir dos valores da nossa resistência relativa e da nossa temperatura adimensional, a gente consegue rebater no eixo Y e calcular o nosso número de Fourier. Então, com M de 0,68, ou seja, é uma curva entre essas duas curvas, de 0,5 e de 0,75. Lembrando que aqui tudo é aproximadamente, então a gente nunca vai encontrar um valor muito exato, a não ser que a gente tenha o auxílio de algum software, Então, a gente traça aqui uma curva aproximada do M, da nossa resistência relativa. A gente tem o ponto Y também, que é de 0,46, então está aproximadamente aqui, essa linha aqui.
E rebatendo no eixo y, a gente consegue calcular o número de Fourier igual aproximadamente aqui de 0,22 ou 23. Eu adotei 0,22, mas pode ficar a seu critério adotar qualquer outro número que esteja próximo disso. Sabemos que para calcular o tempo, né, a única fórmula que nos oferece essa propriedade é o nosso tempo relativo, que é a mesma coisa que o nosso número de Fourier. Então, pelo número de Fourier, a gente consegue calcular esse tempo aqui. Primeiramente, a gente precisa calcular o alfa, onde é uma característica do fluido, então a gente consegue também obter pelos dados que foram fornecidos no exercício. E substituindo na fórmula do Fourier com x 0,22, que foi o que eu considerei, a gente consegue encontrar um tempo de 398,39 segundos, que é a mesma coisa que 6,64 minutos. Então essa é a nossa resposta. E obrigado por assistirem mais esse vídeo. Até a próxima.